A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Devocional Pregar. E hoje eu quero falar sobre sacerdote do lar. Hoje é dia de lermos os capítulos 46, 47 e 48 do livro de Gênesis. E para abordar aqui, quero ler com os irmãos Gênesis 48, versículo 15 e 16 da palavra do Senhor, que diz assim: Em seguida, abençoou José, dizendo: Que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome, o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Amém? Bom, quando nós acompanhamos aqui a história de José, nós fixamos tanto o pensamento nessa história que esquecemos que o sacerdote é Jacó. O homem responsável ali de ser o sacerdote dessa família é Jacó. Nós observamos essa passagem e daí nós fixamos ali os pensamentos em tudo que aconteceu com José, porque a história realmente, de fato, ela é linda. Porém, nós esquecemos que o sacerdote é Jacó. Se nós pararmos para pensar o tempo que Jacó ficou sofrendo, achando que seu filho tinha morrido, os irmãos de José, quando vão ao Egito comprar mantimentos, ao regressam sem um deles, faltando um dos irmãos. Como é que estava ali o coração de Jacó, o tanto que ele sofreu? Posteriormente, ao contarem o que aconteceu no Egito e dizerem para seu pai Jacó, que até então não sabia que o governador do Egito era José, dizendo que o governador havia requerido a presença de Benjamim. Pensa como Jacó sofreu tendo ali o Benjamim como seu filho amado após a morte de José. Tanto que ele não deixa nem Benjamim nessa primeira viagem. Porém, na segunda viagem ele vai porque um dos irmãos se responsabiliza pela vida de Benjamim. Pensa só como é que estava a mente de Jacó ali com todos aqueles acontecimentos. Só que aqui no capítulo 48, eles já estão reunidos, José já se revelou, eles estão vivendo como uma família no Egito e Jacó quer abençoar, está próximo da morte de Jacó, ele quer abençoar a sua família, ele quer derramar bênçãos, porque a autoridade sacerdotal estava sobre a vida de Jacó até então. E ele chama os filhos de José e abençoa ali os filhos de José e começa a abençoar José e falar sobre Manassés e Efraim, falar sobre que seriam grande nação, estariam sobre eles tal bênção. E José até questiona: não, pai, mas quando o Senhor abençoou, o Senhor colocou a sua mão direita na cabeça do filho menor e a mão esquerda sobre a cabeça do filho maior. O Senhor deveria ter feito o contrário. Coloque a mão direita na cabeça do filho maior e a mão esquerda na cabeça do filho menor. E Jacó repreende José, falando: não, é desse jeito. Isso mostra a autoridade. Homem de Deus que Jacó era, a autoridade que Jacó tinha sobre a sua família como sacerdote. E o problema hoje nas nossas vidas, no lar, na família, nas igrejas, é isso, é não reconhecermos quem é de fato o sacerdote. Às vezes a gente quer tomar a frente de situações que não é para tomarmos. A história de José é linda. Deus tinha um plano sobre a vida de José, que era salvar nações. Este era o plano de Deus sobre a vida de José. Por isso que José passou por tudo isso. E foi lindo o que Deus fez com José, a exaltação de José. Isso é um ponto. Agora, ser sacerdote é outra coisa. Nós precisamos entender que às vezes Deus tem planos em nossas vidas. Mas, de fato, quem é o sacerdote do nosso lar? Quem, de fato, Deus estendeu a bênção? Quem é que pode abençoar-nos? Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que aprender isso. Às vezes as famílias estão padecendo por falta do conhecimento, de não examinar de fato as Escrituras, de não exercer aquilo que é orientação de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que no dia que nós compreendermos quem de fato são os sacerdotes do nosso lar, compreendermos a ação poderosa que há de Deus através dessas vidas e qual é o nosso posicionamento perante a tudo isso, nós teremos uma vida melhor. Nós viveremos com mais facilidade o Evangelho, porque nós compreenderemos a nossa posição. O problema que acontece hoje é a falta de conhecimento de qual é a nossa posição, para que o Senhor nos chamou e como devo servir ao Senhor. Às vezes o Senhor me chamou para realizar uma obra,
porém eu não sou sacerdote. Por outro lado, Deus pode ter chamado a minha filha para uma grande obra, porém o sacerdote do meu lar sou eu. Quando nós começarmos a compreendermos isso, entendermos isso, aí sim as coisas de Deus ficarão mais fáceis de serem compreendidas e até mesmo vividas, tá bom? Que Deus abençoe, compreenda quem é o sacerdote do seu lar, entenda a importância disso e viva a palavra do Senhor, que é pura e genuína. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.